E aí pessoal, está começando mais um Repórter Universitário na TV, um projeto de extensão do curso de jornalismo da Unifap. E você já sabe, se quer saber o que rola por aqui, não pode perder o nosso programa. E nessa edição, falaremos sobre as mães acadêmicas, visibilidade para surdos e uma entrevista com o mestre em Ciências Sociais, Luciano Araújo, que comentará sobre o atual cenário político brasileiro. É agora no Repórter Universitário na TV. Setembro é considerado o mês dos surdos e é conhecido pela comunidade como Setembro Azul. Em Macapá, o curso de Letras Libras promoveu o debate sobre o empoderamento desse grupo. Acompanhe agora a reportagem. Do Egito Antigo à Idade Contemporânea, toda a história do povo surdo foi abordada no 1º setembro da visibilidade do povo surdo na Universidade Federal do Amapá. O evento foi elaborado em comemoração ao mês da conscientização sobre a acessibilidade e as conquistas obtidas pelo povo surdo ao longo dos anos. O evento iniciou com oficinas e minicursos de língua brasileira de sinais, que ensinavam alguns sinais de iniciação à comunicação. A mostra de História da Educação do Surdo foi apresentada pelos próprios acadêmicos do curso, ouvintes e surdos, com a ajuda de intérpretes. Foi abordado como essa comunidade era vista pela sociedade desde a época antes de Cristo, as descobertas de grandes filósofos, sociólogos e educadores, a criação da Libras e como ela passou a ser ensinada. Na mostra de artefatos culturais, o estudante de Letras Libras, Bianor Neto, falou sobre a experiência visual do surdo, que significa utilizar a visão como meio de substituir o que lhe falta, a audição. Foi realmente muito importante o evento em cada ponto, por conta de mostrar a questão da inclusão e como as barreiras foram quebradas, como a língua de sinais sempre dominou por forma de comunicação, como realmente sendo uma língua, sendo uma cultura e identidade da comunidade surda, a questão do bilinguismo sendo muito importante implementada para o surdo, não de forma a regredir, mas sempre a progredir e sendo um evento muito importante para todos nós. Na mesa redonda, professores compararam a comunidade surda a outras comunidades, como os LGBTs, indígenas e negros, afirmando que assim como essas comunidades têm suas lutas e história, o povo surdo também tem suas conquistas. Também foram discutidos temas como o empoderamento, a falta de escola bilíngue em Macapá, educação básica e como a conquista de um diploma para os surdos é resultado de muitas lutas. O professor Douglas Comar lembrou de um marco para os surdos, o tema do Exame Nacional do Ensino Médio de 2017, intitulado Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. O professor ainda expôs um futuro projeto de extensão, no qual ensinará a língua americana de sinais. A temática geral abordada pelo professor foi a democracia para os surdos. Bom, para mim, a democracia para ensinar o povo surdo é importante que em qualquer lugar onde ele estiver situado, seja no interior, que ele possa entender que ele tem que participar, que ele tem que ser um agente de luta, né, pelos seus direitos. Ele entendendo que seria o seu direito como um ser democrático, que ele tem que procurar direito à sua acessibilidade, fazer valer as leis que existem aí e pensar no seu futuro numa perspectiva de que, através do conhecimento da língua de sinais, ele vai poder fortalecer as leis, como os decretos que buscam atender essa necessidade e fazer com que esse povo crie cada vez mais força, assim como também o direito ao intérprete, que é um direito que o surdo tem, que já existe já uma lei que fala desse profissional. Existem mais na prática, então a democracia ela vem nesse sentido, contribuir com essa consciência, porque os ouvintes eles têm entendimento do que seria a democracia, das manifestações sociais que eles fazem, das reivindicações, mas isso aí está muito atrelado ao conhecimento da sociedade ouvinte. E o povo surdo, e a comunidade surda? Será que eles sabem, né, que existe um governo em Brasília e que decide as leis, que decidem a vida política deles? Então, por isso é importante eles saberem sobre democracia. Em 2002, a língua brasileira de sinais foi reconhecida como um meio legal de comunicação e expressão. No ano de 2005, foi incluída como disciplina curricular e ainda garantida a formação de professores e tradutores e intérpretes. O Setembro Azul serve justamente para que a comunidade surda e a sociedade em geral quebrem as barreiras da acessibilidade e os preconceitos.
muitas estudantes encontram problemas em conciliar a maternidade e os estudos. A falta de um lugar seguro, como uma creche universitária, atrapalham as mães acadêmicas, que não têm onde deixar os seus filhos durante o período de aula. A repórter universitária Carol Araújo conversou com as mães. Assista agora. Conforme ela foi crescendo, a dificuldade foi aumentando. A pequena Clarice nasceu em 2017, quando a Joyce estava indo para o 5º semestre do curso de enfermagem na Universidade Federal do Amapá. Desde muito nova, a Clarice já frequentava a Unifap. Hoje, ela está com 1 ano e 6 meses de idade e a Joyce ainda não conseguiu terminar o curso devido às dificuldades em conciliar a maternidade e a universidade. Logo no início, ainda dava para trazer porque ela era pequenininha, então só mamava, tirava um pouquinho, era para trocar fralda para mamar. E com o tempo foi crescendo, foi começando a falar, a andar e isso já foi se tornando uma dificuldade, cada vez mais para poder ir para a aula. A Unifap não tem um lugar onde as mães, tanto alunas quanto servidoras da instituição, possam deixar suas crianças, como uma creche, por exemplo. Existe o Unicriança na Brinquedoteca, projeto de extensão do curso de pedagogia que atua desde 2015, mas o objetivo é pesquisar o desenvolvimento pedagógico dos pequenos e aprendizagem de conceitos. De acordo com a coordenadora, em média 13 crianças participam do projeto em cada turno. O nosso objetivo nessa nova etapa é trabalhar com conceitos científicos, então conceitos relacionados à matemática, relacionados à história, relacionados à geografia. Daí a importância da gente fazer parcerias com professores de outros colegiados também. O repórter universitário perguntou à coordenadora se o projeto poderia se estender para a creche universitária. O projeto ele não tem um perfil de creche, por conta exatamente de que a gente não tem estrutura para isso. Então não dá para pensar numa creche sem ter uma estrutura adequada para isso. A Laís também é do curso de enfermagem e já tentou inscrever seu filho no Unicriança, mas não conseguiu. Ela conta que a coordenação do curso se recusou a dar licença maternidade e, por isso, desde os 15 dias de vida do Miguel, ela já o levava para as aulas. Falaram que eles não tinham professores disponíveis para ir comigo, tipo, ir na minha casa, dar aula ou aplicar prova. Eu falei assim, mas tem uma lei que falava sobre isso, para estudantes especificamente. Aí eles falaram não, que era uma lei nacional, mas que dentro da Unifap tinha a própria lei que não dava essa licença para as alunas. De acordo com a Lei Federal 6202/75, as estudantes têm direito à licença maternidade. A nota técnica da Unifap diz que essa lei não dá abono de falta aos estudantes, mas dá uma compensação da ausência às aulas por meio de exercícios domiciliares e ainda dá direito de as acadêmicas fazerem as provas finais. A ex-reitora da Unifap diz que a atividade fim da instituição é a educação e que existem demandas mais urgentes para se resolver do que a construção de uma creche universitária. Porém, não deixa de ser um investimento possível. É claro que a creche é uma possibilidade para a universidade, mas, infelizmente, diante das demandas estruturais muito grandes e do decrescente orçamento para atendimento dessas demandas, acaba ficando emergencial atender de maneira mais imediata as necessidades para a consolidação dos cursos para que os alunos consigam se formar. Então não é que a universidade não pode, ela vai ter que colocar no seu planejamento essa estruturação. Ainda de acordo com a ex-reitora, a Unifap nunca teve programas institucionais que fossem voltados de maneira direta a essa questão, mas alguns cursos buscam mecanismos para viabilizar a continuação dos estudos dessas acadêmicas. E já existe um meio para auxiliar essas mães. O que foi feito de maneira mais imediata? As mães que, por seleção socioeconômica feita pela nossa equipe de assistentes sociais e psicólogos da PROEAC, são identificadas como vulnerabilidade social, têm direito ao auxílio creche. A Unifap paga auxílio creche para as estudantes mães que estão neste contexto de vulnerabilidade social, justamente para tentar minimizar as dificuldades relacionadas à vida universitária e às responsabilidades de mãe. Então a universidade tem algumas ações, mas como eu já disse, esse é um problema que ela vai ter que enfrentar de maneira mais contundente. O Diretório Central dos Estudantes está fazendo uma pesquisa dentro da Unifap
para identificar por curso, turma e turno quantas mães acadêmicas a instituição tem, com o objetivo de provar a necessidade real da criação de uma creche universitária, na tentativa de incentivar a idealização de um projeto para a construção de um espaço seguro para as crianças. Mas enquanto isso não acontece, a Joyce, a Laís e tantas outras mães universitárias seguem com o desafio de conciliar a maternidade e os estudos. O cenário eleitoral desse ano é um dos mais polêmicos da história do Brasil. A nação está literalmente dividida. Convidamos o mestre em Ciências Sociais, Luciano Araújo, para fazer uma análise desse quadro. Acompanhe. Aquilo que está se vislumbrando, que está se construindo a partir das escolhas, das exposições, das opiniões, das perspectivas políticas, não é alguma coisa que seja somente no campo de uma boa participação política, uma boa participação democrática. Infelizmente, nós estamos a viver um contexto de entendimentos ou de vivências que são, em boa parte, extremas, em boa parte, incompreendidas. Né? Extremas, digo, porque certas práticas que são utilizadas não são de boa natureza para a vivência democrática e política. Por outro lado, existem práticas que não são, muitas vezes, compreendidas dentro do seu contexto ou descontextualizadas. Né? Mas, no mínimo, é interessante para o amadurecimento político, entendendo que tudo não se define agora. Né? É um processo histórico, é um processo político, com seus problemas, com suas contradições, com suas obviedades, com suas coisas escondidas nos subterrâneos, vamos dizer assim, mas de alguma forma, pelo menos, é um processo que acredito que a nação brasileira precisa vivenciar. Nós temos uma sociedade que é dividida em classes, existem coletivos que lutam pelos seus privilégios, existem coletivos que deveriam ter mais conhecimento sobre as suas realidades. Agora, a luta de classes ela deve ser entendida também pela perspectiva de empoderamento, de protagonismo, de pessoas que são ou não conscientes dos seus aspectos. Né? Uma classe se define muito pela clareza que os seus coletivos têm sobre o tempo histórico que estão vivendo. Né? Não necessariamente todos os grupos que estão envolvidos nesse processo têm uma clareza histórica, vamos dizer assim, sobre o que vivem. Em geral, nem tem. Né? Muitas vezes se deixam levar por forças que até mesmo desconhecem. Uma classe ela se define muito pelo conhecimento das forças que as conduzem de uma forma, conduzem mesmo pela própria força que a classe constrói e cria a sua autonomia, seu entendimento de coletivo. Né? O que nós temos em grande síntese seriam grupos debatendo ideias que muitas vezes não entendem o porquê fazem parte disso. Né? Ideias que muitas vezes são oriundas de informações distorcidas, ideias que são muitas vezes construídas para privilegiar uns ou outros entendimentos. Então o grande problema é saber que grupos existem. Agora, que entendimento difuso, que entendimento não muito claro é esse sobre o que está acontecendo, é o problema que muitas vezes nós professores, nós educadores, pesquisadores, temos que trabalhar para diminuir riscos, diminuir ruídos nesse processo todo. Esses atos de violência eu coloco na conta desses ruídos, dessas faltas de entendimento. Quer dizer, no momento em que, de alguma forma, indivíduos não fazem um exame crítico, e eu quando falo exame crítico é de fato entender a sua realidade, não por uma perspectiva essa ou aquela. Né? O indivíduo não entender, por exemplo, quando se discute a dimensão ideológica das coisas, das práticas sociais. Nós agimos e escolhemos razões ideológicas quase que o tempo todo. Né? Na maneira como eu me comporto, na maneira que eu escolho isso ou aquilo, na maneira em que eu tenho uma tendência para determinada coisa ou outra coisa, é uma escolha ideológica. É aquilo que o Paulo Freire, tão batido no sentido de não ser lido por muitas partes, diria, a sua dimensão ideológica é inclusiva ou excludente? Esse é o grande processo. Então, muitas vezes, quando não se tem conhecimento sobre o seu tempo e sobre as razões e forças que constituem os mais diversos embates, processos de violência podem, de repente, acontecer. Os casos que nós estamos tendo de violência hoje são, de fato, casos que, de alguma forma, repercutem, muitas vezes, a falta de diálogo, a falta de perícia, a falta de entendimento, a falta de convivência dentro de uma prática democrática. Com democracia, de fato, não existiriam casos extremos dessa natureza. O grande problema nessas duas perspectivas é a dimensão democrática, né? Sinalizando aquilo que está nas falas, nos comportamentos, nos processos públicos dos dois candidatos, vemos gritantes diferenças. Né? Um candidato que preza pela dimensão mais democrática, pela dimensão do diálogo, pela dimensão da aceitação das diferenças, pelo acolhimento dos discursos, das maneiras políticas mais diversas, e um outro candidato que de alguma forma já mostra muito claramente que vai
alijar, que vai impedir qualquer opositor a manifestar sua direta e democrática oposição, como deveria ser, num provável governo. Quer dizer, as propostas elas são diferentes. O grande problema é saber como a população está claramente consumindo esse processo. O quanto isso vai ser positivo para o Brasil, a partir do dia 28 nós veremos, de maneira e de fato, né? Se não for, obviamente, contestado resultados que não sejam de agrado para uma ou outra proposta. O grande problema é, a democracia está estabelecida, até então, né, as aceitações, as convivências estão postas, estão sendo fortalecidas. Esse é o exercício que nós estamos tendo, mais ou menos, nas redes sociais, no trato diário, na maneira como a gente convive no nosso cotidiano, entre amigos, familiares, né, pessoas no nosso convívio de trabalho. É um exercício, né, o exercício do contrário. Nada, acho que não teve um contexto histórico mais interessante para o exercício de alteridade na perspectiva antropológica como esse que a gente está vendo. Quer dizer, entender e aceitar a opinião do outro. Agora, mesmo que o outro tenha ganho ou não, mas é um exercício cotidiano. O grande problema é que um exercício como esse vai repercutir historicamente por alguns anos. Eu vejo que assim, não cabe supor que de repente alguma coisa pode ser resolvida se não gostarmos, mas tem que ser resolvido com clareza, com amadurecimento, tendo em vista que todo o processo histórico exige isso. E aí, gostou? Essa foi mais uma edição do Repórter Universitário na TV. Nos siga em nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal. Até a próxima edição.